Você sabia que deixar de emitir um aso demissional pode gerar um processo trabalhista? Sim, esse documento é muito mais importante do que a gente imagina. Então hoje, no De Frente com DP, nós vamos trazer algumas dicas de como gerenciar esse documento com segurança e eficiência. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e vem comigo! E boas-vindas ao De Frente com DP, seu ponto de informações da Solid sobre o departamento pessoal. Eu sou a Luísa Rodrigues, do time de conteúdo, e hoje, para conversar tudo sobre a importância do Atestado de Saúde Ocupacional, ou ASO, eu estou aqui com a consultora e auditora trabalhista, Vanessa Soares. Oi, Luísa, obrigada por me receber novamente. Então vamos lá, Vanessa, explica pra gente o que é o ASO e por que ele é tão importante na rotina do DP. Vamos lá, Luísa. O ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional. Ele é previsto lá na NR7, que é a norma regulamentadora. E os riscos, né? O ASO ele consta no PCMSO, mas o ASO ele não é simplesmente o atestado clínico, aquele atestado médico. Ele pode conter os exames complementares também. E aí, como que isso vai ser definido? A NR lá tem as diretrizes, né? Mas o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que a gente até falou sobre ele quando a gente conversou sobre a NR1, ele estabelece os riscos e, baseado nesses riscos, é elaborado o PCMSO, onde estabelece ali quais serão os exames de acordo com os riscos que o colaborador estiver exposto, que ele vai precisar fazer para garantir a aptidão para aquela atividade que ele foi contratado, né, para que ele desenvolva a atividade de uma forma segura. E Vanessa, existem diferentes tipos de ASO, né? Qual que é a diferença entre eles e como que eles são aplicados? Sim, a legislação ela prevê, né, o atestado de saúde ocupacional em algumas situações. Então, no caso da admissão, então a gente tem o ASO admissional, a gente tem o ASO periódico, que é feito de acordo com o tempo e com a idade do colaborador, vai depender das diretrizes lá da norma e das atividades que são desempenhadas. A gente tem o ASO de troca de função, então vai ser alterada a função também, tem esse ASO. Tem o ASO de retorno ao trabalho, que é dependendo do tempo que o colaborador ficar afastado, quando ele retorna, ele precisa fazer um novo ASO. E também o ASO demissional, que é no momento ali do desligamento. Pelo que eu pude perceber, então, esse é um documento muito importante. Então, a pergunta que me vem à cabeça é, existe algum tipo, por exemplo, de penalidade caso a empresa não emita ou realize esses exames corretamente? Sim, e aí é importante a gente deixar claro esse processo, né? Então, uma coisa é a emissão do ASO e a emissão correta do ASO. Então, como que a emissão do ASO, ela vai se dar lá dependendo do fato, né? Mas a forma correta, ela vai depender também de um passo antes, né? Que é a elaboração dos programas de forma correta. Então, é ter o PGR com os riscos de acordo com as atividades que o colaborador vai desempenhar e o ambiente em que elas serão desempenhadas, e o PCMSO. Então, os programas, eles precisam estar corretos, elaborados de forma correta, porque o ASO é um reflexo dos programas. Então, quando o colaborador ele é encaminhado para fazer os exames, então o médico ele se baseia nos programas, no caso o PCMSO, que precisa do PGR para ser elaborado de forma correta. E até então, antes do E-Social, esses exames não eram, a parte de medicina e segurança do trabalho não era encaminhada para o E-Social. Hoje a gente envia através dos eventos, né, o 2220, a gente envia todos esses exames para o E-Social. Então é extremamente importante ter esse cuidado, porque a gente também envia os riscos, né, através do evento 2240 e o 2220, que são os ASOs. Então, quando a gente elabora, quando a gente transmite essas informações para a social, é possível hoje verificar se os riscos que eu coloquei, né, que o colaborador está exposto, os exames estão de acordo. Então, existe sim agora, com uma forma até mais fácil, né, de ser fiscalizada, se os exames estão feitos de forma correta. E existem as penalidades pela elaboração incorreta, né, em desacordo com os programas, e a não realização dos exames. Então, as penalidades hoje, né, são super severas, são uma das penalidades mais altas, né, em relação, financeiramente falando, a parte de medicina e segurança do trabalho.
Então, Vanessa, como que funciona o controle desse documento na prática? E aí, vamos lá. Uma coisa é a gente falar sobre o ASO, né, para o departamento pessoal. Porque vai depender até da própria estrutura da empresa. Se ela tem um SESMIT interno, se é terceirizado, porque ao realizar o processo admissional, por exemplo, o departamento pessoal ele não pode fazer o processo admissional se o ASO não tiver previamente emitido. Mas cada ASO, ali das situações que a gente trouxe, né, que pode ser mudança de função, retorno de trabalho, ele vai ter um prazo. Então, por exemplo, ele vai fazer o ASO de retorno ao trabalho antes de efetivamente essa mudança ser concretizada. Então, o periódico ele vai ser de acordo com a função, com o grau de risco da empresa, com a idade do colaborador, ele vai ter um período para realizar esse exame. O de retorno ao trabalho. Então, se ele ficou afastado ali por um período grande, quando ele retorna, né, ao trabalho, ele precisa fazer o exame. Também vai fazer antes de retornar ao trabalho. Então, ele teve alta lá no INSS, né? Ele vai fazer o exame, só depois de tá com o exame ali como apto, ele retorna ao trabalho. Então, cada tipo de exame vai ter um prazo. O demissional é um ponto importante porque sempre existe esse questionamento, né? Eu vou primeiro mandar ele fazer o ASO para depois demitir? Então, ele é o único ASO, né, vamos falar assim, que você vai emitir depois do fato ter ocorrido. Então, você vai fazer o desligamento, vai dar o aviso, seja trabalhado, indenizado, enfim. E aí, o colaborador ele vai fazer o exame médico demissional. E aí, nesse momento, o DP ele precisa ter o cuidado de só concretizar o processo demissional após receber o ASO demissional, que deve ser realizado naquele prazo de 10 dias. Então, fiz o desligamento do colaborador, notifiquei o colaborador ali no dia 1º, eu tenho até o dia 10 para fazer, né? A gente já falou disso, inclusive, em outra oportunidade. E nesse período é o mesmo período que ele tem para fazer o atestado. Então é muito importante que o departamento pessoal acompanhe isso muito de perto. Por quê? Porque o colaborador já foi demitido. Então o compromisso dele com a empresa, muitas das vezes, não é o mesmo do admissional. Então a empresa fica meio que, vamos falar assim, na mão do colaborador de quando ele vai fazer o exame. Então ela precisa acompanhar, porque se der alguma divergência no exame médico que impeça ele, né, de ser demitido, que ele precisa ser encaminhado para exames complementares, enfim, ela não pode realizar o desligamento dele. Então é importante ter esse cuidado, porque eu só posso efetivamente concretizar o processo demissional após a realização do exame médico. Então é importante ficar atento a isso, para que o DP acompanhe, né? Porque a responsabilidade disso aí vai depender da estrutura da empresa. Se ela tem um SESMIT ou se a empresa é uma empresa de pequeno porte, por exemplo, muitas das vezes o DP vai ser responsável por acompanhar ali a realização do exame periódico, quando houver troca de função, enfim. Então vai depender da organização, mas os prazos atendem ali conforme a legislação, enfim. E Vanessa, para encerrar, como que o DP consegue acompanhar essas clínicas terceirizadas de forma prática e segura? Bom, inicialmente, eu acho que é importante a gente deixar claro ali a definição das responsabilidades, né? Então, o departamento pessoal, ele não é responsável ali por elaboração de programas e vamos falar assim, nem por entender tecnicamente o que dispõe os programas e quais as exigências, por exemplo, que devem conter o ASO. Então esse é um ponto, porque muitas das vezes o que o DP observa? Se a data está correta, se o exame foi realizado. Agora, se ele foi realizado corretamente, ele não tem, muitas das vezes, esse conhecimento para fazer esse acompanhamento. Então é importante que a empresa, ao contratar, ao terceirizar esse serviço, ela busque uma empresa realmente idônea no mercado, que tenha essa capacidade técnica para a elaboração dos programas, fazer as medições de forma correta, para que os programas eles estejam ali, reflitam, né, a realidade da empresa, do ambiente, do cargo que vai ser executado, para que os exames sejam feitos de forma correta. E que a definição de quem vai enviar essas informações para a social também é muito importante no momento ali da contratação da clínica, porque algumas clínicas elas não enviam as informações, elas elaboram e disponibilizam para que a empresa faça o envio dessas informações.
Então, é importante ter essa definição da responsabilidade, né? E que o DP entenda ali qual o papel dele dentro da organização, para que ele possa ali cumprir as exigências, né, da legislação, da NR e da estrutura da empresa de uma forma correta, garantindo ali que a empresa não fique sujeita a um passivo trabalhista e nem a penalidades no âmbito administrativo e de fiscalização. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada por esclarecer dúvidas e assuntos tão importantes para o DP, né? Luísa, sou eu quem agradeço pela confiança e pela oportunidade e até a próxima. E para você que chegou até aqui e ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, não deixe de conferir os materiais gratuitos que eu deixei para você na descrição desse vídeo. E assim, caso você tenha outras dúvidas, não deixe de colocar o seu comentário aqui no vídeo. E claro, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas e até o próximo De Frente com o DP.